Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa conversa de política. Vamos ter um convidado para lá de especial hoje. Estamos tendo a honra de receber o deputado estadual, o professor Júnior Gel, que vai falar um pouco para a gente sobre a política do Estado. Professor, primeiro, muito obrigado por receber a gente. É um prazer aqui estar falando com o senhor. E eu começo pelo seguinte, né? Pelo resultado surpreendente que o senhor teve aí nas eleições municipais de Palmas. Foram 14,52% dos votos válidos, segundo colocado, com 18.500 votos, e numa campanha, assim, em relação à estrutura até tímida, né, em relação aos outros candidatos. Tanto que, conversando com o Eduardo Gomes, o senador Eduardo Gomes, logo depois da eleição, ele disse o seguinte, que a eleição tinha uma vitoriosa e um segundo vitorioso, que era o senhor e o resto, né? Ou seja, todo mundo foi bastante surpreendido positivamente. Qual a avaliação que o senhor fez desse processo o que fez esse resultado tão espetacular que o senhor conseguiu lá? Obrigado. Oi, Kleber, a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui. A honra é estar contigo nesse programa, nessa atividade. Kleber, para mim foi muito positiva a campanha. Eu ainda não tinha disputado uma campanha para majoritária. Eu acredito que nós fizemos um trabalho conforme o que nós tínhamos condição de fazer, tínhamos as nossas limitações financeiras, mas nos pautamos um trabalho em cima da ética, sem atacar ninguém. Eu acho que você não precisa pisar em ninguém para tentar crescer. Não fui educado dessa forma. E mostrando para a sociedade o que nós tínhamos a apresentar por Palmas, quais eram as propostas que nós tínhamos, o que nós queríamos da nossa capital, o que nós queríamos do nosso estado, porque quando se fala da capital, Palmas se torna referência para o estado de Tocantins e para os demais municípios. Então, o trabalho que você desenvolve na capital, outros municípios vêm aqui. Se você faz um trabalho interessante de desenvolvimento socioeconômico, os demais municípios vêm aqui. Opa, o que Palmas está fazendo? Como é que Palmas pode nos ajudar a trazer também esse tipo de projeto a ser desenvolvido nas cidades do interior? E nós queríamos muito isso. Nós queremos muito isso. Na realidade, de fazer com que Palmas tenha uma gestão de excelência, com eficiência, pautada dentro da honestidade, dentro da moralidade, da eficiência do serviço público. Foi isso que eu venho apresentando desde que estou aqui, através da atividade política. Entrei na política tentando fazer aquilo que eu gostaria que fizessem por mim enquanto cidadão, que me respeitassem. E quando eu falo respeito, é respeito em relação ao serviço público com qualidade, é respeito em relação aos valores que pagamos em impostos, que não pode ser algo abusivo e o que for cobrado tem que ter eficiência na gestão. Isso que nós queremos, desejamos e por isso coloquei meu nome à disposição para o prefeito de Palmas. Fiquei muito feliz com o resultado. É claro que todos os candidatos, penso eu, que se lançaram candidatos tinham interesse em ser eleitos, mas tudo na vontade de Deus e no tempo dele. Se não foi agora, vamos dar continuidade ao nosso projeto. Daqui a 4 anos tem eleição novamente. Tenho interesse em disputar, primeiro o foco é a reeleição para deputado estadual, depois disputar a eleição para prefeito de Palmas. E trazer para o nosso estado e para a nossa capital o desenvolvimento que a gente gostaria que já tivesse sido feito há muito tempo, desde o princípio. Certo. Bom, o senhor é um deputado também que viaja o estado, conhece, conversa com as pessoas, diversos segmentos. Qual a avaliação que o senhor faz desse momento que o Tocantins está vivendo? Estamos em meio à pandemia, passamos por um processo de ajuste das contas públicas, o governo fala de retomada de investimentos a partir de agora, já vem anunciando algumas coisas. Qual a avaliação que o senhor faz desse momento que nós vivemos, deputado? Infelizmente, apesar de eu não ser de base de governador, do grupo do governador, eu queria que o governador Mauro Carles ele fosse o melhor governador da história de Tocantins, porque se ele fosse o melhor da história, seria bom para toda a sociedade. Mas, infelizmente, o que eu visualizo é uma preocupação maior de manutenção de um grupo e não de solução para a sociedade. Quando eu falo sobre isso, nós tivemos recursos, não só para o Tocantins, mas para o país inteiro, um recurso significativo voltado para atendimento no período de Covid, certo? Aí eu pergunto, desse recurso, quanto de fato foi utilizado para esse fim? Foi utilizado da forma correta, com eficiência? Vou dar um exemplo em relação a isso. Do volume financeiro, nós tivemos aí talvez um saldo de aproximadamente 70 milhões de reais direcionados em 2020, período de pandemia, para aquisição de cesta básica. A minha pergunta é, a solução do problema é cesta básica?
Cesta básica é uma situação lá no fim. Eu quero a solução na raiz. Qual é a solução na raiz? A solução na raiz é vacinação em massa, é rastreamento? Ah, mas aí a responsabilidade é principalmente dos municípios. Sim, mas por uma questão de necessidade imediata, ajudar a população com alimento, por que não se faz um auxílio emergencial? Onde o dinheiro cai na conta de pessoas que já são previamente cadastradas, você tem um controle de quem precisa e você dá transparência às pessoas que estão recebendo. Quando você faz em relação à cesta básica, você só faz política. E aí você faz propaganda de caminhonete viajando para o interior, quer dizer, você já tem um custo a mais na logística, você não tem um controle sério das pessoas que estão recebendo, se são as pessoas que de fato deveriam receber, você tem um aumento do custo e uma redução da eficiência. Mas a eficiência ela se aumenta apenas no sentido de direcionar cestas básicas para pessoas que são candidatos a vereador, prefeito, vice-prefeito, para fazer com que o meu grupo político se mantenha no poder, não para ajudar quem mais precisa. É isso que eu questiono, a eficiência do uso do recurso público. Veio dinheiro, UTIs foram instaladas em 2020, quanto que veio também para esse fim? Hospitais para combater a pandemia foram instalados em 2020, onde? O senhor acha também que falta mais transparência na divulgação desses dados também, professor? O senhor acha que falta deixar isso mais claro? O governo sempre fala assim, está tudo no portal da transparência, não tem nada sem transparência aqui. Como que o senhor vê essa questão? Eu já me deparei com colega deputado falando assim, mas a informação que você está pedindo está no portal da transparência. Eu pergunto, então me mostra onde? Porque já vasculhamos o portal da transparência de ponta a ponta. E, na realidade, se existe, está muito oculto ali para que nós não tenhamos facilidade de obter informação, certo? Já pedimos, encaminhamos ofícios diversos, encaminhamos requerimentos diversos para obter informações, obter cópias de documentos, e dificilmente isso chega até nós. Às vezes a gente tem que cobrar via Tribunal de Contas, solicitar ao Tribunal de Contas alguma documentação que porventura ele já possa ter, ou solicitar ao Ministério Público alguma documentação porque não chega para nós. Nós não temos facilidade de acesso para desenvolvimento do nosso trabalho. E a minha função é contribuir com o desenvolvimento, não é questionar, denunciar, é contribuir com o desenvolvimento do Estado, é isso que eu desejo. Agora, quando o Estado não tem, o Estado que eu me refiro, que a gente está à frente do governo do Estado, não tem um interesse maior de desenvolvimento e sim de manutenção de um grupo por interesses diversos, o meu interesse não é um grupo político, o meu interesse não são as pessoas próximas a mim, o meu interesse é o coletivo, e fomos eleitos para esse fim. A ausência de transparência é um dos questionamentos que nós temos, uso com pouca eficiência do recurso, direcionamento de recurso para alocação de aviões, parece brincadeira. Você não tem, precisa de UTI aérea, o governo diz que não tem porque está com contenção de gasto, mas 32,9 milhões de licitação para 2 aviões e um helicóptero, o governador vai andar nos 3 ao mesmo tempo, certo? Quer dizer, qual é a eficiência, qual a justificativa? Para que serve isso? É para fazer campanha no período eleitoral, pago com dinheiro público? Então, são os questionamentos que nós trazemos e buscamos. O ingresso, na realidade, quando eu havia afirmado anteriormente, meu ingresso na política foi exatamente para combater esse tipo de abuso. Talvez por isso muitos políticos não me queiram ou não me veem com bons olhos dentro do processo, porque eu penso diferente, porque eu estou agindo de forma diferente. E, infelizmente, gostando de mim ou não gostando de mim, eu vou continuar tratando com o devido respeito que merece, certo? Mas questionando as ações que cabem ser questionadas. Uma coisa que as pessoas cobram muito é a questão da vacinação, né? Diz que vê muito lentidão, morosidade. O governador esses dias diz que alguns prefeitos não buscam a vacina, os prefeitos reagem, dizem que não, que eles estão procurando fazer e colocam dificuldades tanto no sistema quanto encontrar o grupo prioritário e tal. O senhor tem acompanhado essa questão da vacinação também nos municípios? Como que o senhor avalia? Onde o senhor acha que estamos errando para não avançar? O estado do Tocantins está sempre em um dos últimos colocados em termos de avanço dessa vacinação. O Estado ele precisa ocupar o seu papel de pai e mãe dos municípios. Nós temos 139 municípios, destes você tem a grande maioria que vive de um repasse de FPM que é irrisório, ele não consegue custear o seu funcionamento de forma adequada, quanto mais ter veículo para buscar, veículo adequado para buscar, certo? Ter onde armazenar de forma adequada, ter pessoal para ser destinado apenas para esse fim. Quer dizer, por que o Estado não faz parceria? Não disponibiliza pessoas, ou seja, efetivos ou contratados, pelos municípios que necessitam mais
de pessoas para esse fim, para melhorar a eficiência na vacinação. O Estado ele precisa assumir o seu papel. A questão do Estado não é só cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto. O Estado ele recebe recursos, ele recebe arrecadação através de impostos, taxas e tributos para voltar para a sociedade, para fazer o social. E a saúde ela está dentro desse social que precisa o Estado assumir a sua competência. E, infelizmente, não faz, porque quando ele fala assim, cara, se eu for contratar pessoas para 30 municípios, eu vou ter 30 profissionais da saúde que vai me gerar uma conta de R$ 150 mil no mês e uma conta que eu não preciso ter, basta eu continuar fazendo a cobrança dos prefeitos que façam a sua parte. Não, esses R$ 150 mil por mês, ele tem que ser utilizado para esse fim. O dinheiro não é do governador, o dinheiro não é do secretário, o dinheiro ele tem que ser utilizado para esse fim. Nós temos que fazer o social, sim, com a arrecadação que o Estado tem. Nós temos que promover a eficiência do serviço. O problema é quando você visualiza saúde, educação e segurança como gasto e não visualiza como investimento, aí gera esse tipo de problema. Aí os municípios vão continuar padecendo, o governo do Estado vai continuar tendo a sua população padecendo também na eficiência do serviço público. O Estado ele tem que ser parceiro dos municípios. Ele tem que se tornar parceiro, ele tem que assumir a sua função de parceiro no que for preciso, até que se resolva a situação da pandemia e da vacinação. É aumentar a eficiência, independente de quem vai pagar essa conta. No final das contas, quem paga a conta somos todos nós. É verdade. Deputado, uma coisa interessante, eu sempre friso isso, que nunca, faz muitos anos que um governador não tinha tanta ascendência sobre a Assembleia Legislativa, né? A Assembleia, nas últimas gestões, andou muito dividida, né? Em termos de oposição, situação, e, na verdade, quase nunca uma base bem sólida de situação, né? Foi o caso do governo Siqueira, o último governo Marcelo, e esse governo conseguiu ter uma base enorme aí, né? E o senhor é o único deputado hoje que não compõe essa base. Como que o senhor vê esse momento também da Assembleia e como que é ser o único deputado de oposição efetivamente dentro da casa? Eu, como havia dito anteriormente, quando resolvi colocar meu nome à disposição de uma função política, foi com o propósito de tentar fazer a diferença. Eu não cedo à pressão, eu não cedo a ofertas, os meus princípios vão muito além do que eles podem oferecer. Eu sei que muita gente precisa de contrato, porque, principalmente em período de pandemia, muita gente passando dificuldade, então eu prefiro cobrar o concurso público. Ao invés de colocar as pessoas dependentes daquela situação de contrato, ficar 3, 4 meses sem receber, se humilhando para ver se o contrato é renovado ou para ver se o contrato é mantido. Quando o governo coloca para que deputados comecem a indicar pessoas a serem contratadas no Estado, o deputado já fica de rabo preso aí. Quer dizer, agora você vai ter que ficar cego, surdo e mudo diante de tudo que o governador fizer, senão as pessoas que você indicou para trabalhar na estrutura do Estado serão demitidas. E aí como é que funciona? Aí imagine, hipoteticamente, que o deputado fala assim, olha, eu não concordo com isso, mas eu não posso falar nada porque senão as pessoas que eu indiquei vão ser demitidas, vão passar fome, precisam daquele salário. Salvo ainda de outras situações e acordos que o governo faz, possivelmente faz com outros parlamentares, já foi inclusive noticiado na imprensa, não preciso mencionar aqui, certo? Só que é o que eu havia afirmado desde o princípio. O parlamentar eleito, ele não tem que zelar pela manutenção do seu grupo, ele não tem que zelar pela sua manutenção na política. Na realidade, ele tem que zelar pelo objetivo maior, que é exatamente que a sociedade seja bem atendida. Eu me deparei uma vez numa das reuniões que os deputados foram convidados para ir ao Palácio, e o governador, juntamente com o secretário, falou assim, professor, você pode indicar pessoas também, a oposição também pode indicar. Eu falo, não, mas eu não quero ficar de rabo preso. Eu prefiro que faça o concurso público e que a pessoa entre pelo seu mérito. Assim nós teremos maior eficiência de serviço público, nós teremos pessoas capacitadas para atender, nós teremos pessoas que vão ter autonomia para fazer e questionar quando faltar alguma coisa dentro do órgão público. Agora, quem é contratado questiona como? Como é que pode falar alguma coisa? Mesmo ficando sem receber salário, sem receber a gratificação devida, sem ter infraestrutura ali, o material básico para trabalho, não pode questionar nada, não pode falar nada. E aí a eficiência do serviço simplesmente se perde. Eu vejo alguns colegas deputados falarem, mas eu não sou 100% base. Gente, ou você está do lado ou você não está do lado. Agora, o que eu falo? Eu não sou oposição, nem gosto de ser rotulado como oposição. Eu tenho posição, é diferente.
o que é benéfico para a sociedade chega aqui, eu faço questão de discutir, debater e fazer com que o projeto ande, porque é benéfico para a sociedade. Agora, eu também não posso ficar cego, surdo e mudo, porque eu estou com o rabo preso. Não fui eleito para isso. O senhor tem feito algumas ações aí na área de tentar amenizar essa questão da pandemia. Uma delas eu achei interessante agora receber essa semana, que foi sobre o ICMS, que é uma grande discussão que se faz, e, se eu não me engano, foi sobre o gás, né, que o senhor propôs. Enfim, nessa área social, nós temos a questão das cestas básicas, enfim, mas o que precisamos avançar mais, porque nós sabemos, como o senhor disse, tem muita gente passando fome, passando necessidade. O que falta o Estado, a sociedade civil também, ela pode contribuir. Como que o senhor vê essa questão também social, que é resultado também, além dos problemas naturais que nós temos de pobreza e desigualdade no Estado, agravado agora por esse momento de pandemia? Parcelamento de impostos, taxas e tributos que competem ao governo do Estado. Quando se fala, exemplo, IPVA, quem tem moto ou veículo e utiliza o bem para se locomover, para tentar chegar ao trabalho, ou enquanto empreendedor, para poder desenvolver alguma renda para sua família, em período de pandemia, a renda da grande maioria foi reduzida. Alguns a pó, outros parcialmente. Então, por que não facilitar dividindo em 12 vezes o IPVA? Sem acréscimo de juros, tem que ser parceiro da população. Certo? Agora, ao invés de fazer isso, você tem uma multa absurda. Se virar o ano, você já está pagando 100% de multa em cima do IPVA. Basta virar o ano. A quantidade de pessoas que, em função de não ter essa condição financeira de pagar, não teve porque não teve parcelamento adequado. Certo? Aí virou o ano, já virou 100%. Aí o cidadão fica, meu Deus do céu, e agora? Aí o carro é retido, a moto é retida. Aí que piora tudo mesmo. Então, o Estado ele tem que fazer um refis para esse fim, certo? Em período de pandemia, que se faça refis onde for preciso. Refinanciamento, abatimento de juros, abatimento de multa, para ajudar a população. O Estado ele precisa fazer um auxílio emergencial, porque se existe dinheiro para a cesta básica, existe dinheiro para auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele se torna muito mais eficiente e transparente para que as pessoas que precisam recebam. A diferença é que o auxílio emergencial não dá aquele ganho político, que é o que eles querem. Certo? É aí que está a diferença. Mas que se faça o auxílio emergencial, que se promova o desenvolvimento de atividades através do Banco do Povo para linhas de crédito a juros menores. Eu estive no Banco do Povo. Eu visitei, eu busquei quais são as linhas de crédito que se encontram lá, qual é a taxa de juros cobrada. A taxa de juros do Banco do Povo é mais cara do que a taxa de juros que eu, servidor público, que sou concursado, consigo através do Banco do Brasil. Então, qual é a finalidade do Banco do Povo? O Banco do Povo ele tem finalidade social e não de acúmulo de recursos. Não é um banco comercial, certo? Então, penso que perde um pouco o seu foco e dificulta para as pessoas. Na realidade, só endivida mais as pessoas. As pessoas que estão ali, já pegaram crédito no Banco do Povo, que tiveram dificuldade de pagamento, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um parcelamento maior, ou vamos estender a dívida para pagamento, uma carência de 6 meses, de um ano, uma carência para posterior ao período da pandemia, porque a pessoa, o pequeno empreendedor, que está ali pegando dinheiro no Banco do Povo, ele quebra. Agora, o Estado não vai quebrar por causa daquele financiamento ou empréstimo que concedeu a ele. Então, que o Estado faça, assuma o seu papel social. O Estado ele tem que desenvolver o seu lado social, principalmente no período de pandemia. Nós precisamos cada vez mais de gestores à frente do executivo e cada vez menos de políticos interessados em manutenção política e manutenção do seu grupo. Enquanto tivermos políticos demais e gestores de menos, nós vamos continuar nessa ineficiência com pessoas morrendo à porta de hospitais sem UTI. É o que está acontecendo hoje. Professor, falando agora um pouco do partido, o senhor é do PROS, estava presidindo o PROS até recentemente e teve essa inversão de comando. O ex-senador Ataídes Oliveira voltou ao partido, reassumiu o comando. Como que o senhor viu essa transição de poder? O senhor já tinha recebido a presidência da prefeita Josi Nunes, lá atrás, logo depois das eleições de 2018, e agora tem essa inversão aí, o Ataídes volta para o partido, do qual ele já fez parte, é um dos fundadores do Estado, e assume a presidência regional. Como que o senhor viu essa mudança? O senador Ataídes, ele tem uma vontade muito grande de ser governador do Tocantins. Ele tem essa vontade, ele tem esse desejo. Ele tem esse desejo porque a impressão que me passa é que ele tem vontade de fazer com que o Estado tenha eficiência
e de forma correta, sem desvio de dinheiro para outras finalidades. Ele tem essa vontade e eu acredito nessa vontade. Ele desempenhou o papel enquanto senador e você não vê uma sequer em relação a uma conduta desonesta dele enquanto foi senador da República. Então, eu vejo ele com bons olhos, no sentido de que eu vejo o senador Ataídes como sendo uma pessoa honesta. Ser honesto é um dos pré-requisitos que nós precisamos. É um dos pré-requisitos. Tem que ser honesto, tem que ter vontade, tem que ter comprometimento e tem que ter competência. Certo? E eu acredito que o Ataídes, de onde ele saiu para onde ele chegou, competência ele tem. Então, eu vejo com bons olhos ele ter retornado ao PROS, eu vejo com bons olhos ele está colocando seu nome à disposição para uma candidatura ao executivo estadual, certo? E, é claro, para ser eleito no cargo máximo da política a nível de Estado, é necessário ter uma formatação de grupo, de pessoas de norte a sul que estejam caminhando e acreditando nesse projeto. É por isso que o ex-senador Ataídes ele está rodando agora na região sudeste, já rodou a região do Bico do Papagaio, ele está rodando o Estado para conversar com as lideranças de norte a sul do Estado para tentar promover a viabilidade política desse projeto. E se ela vier a ser concretizada, eu acredito que tem tudo para isso, penso que o Estado ganha com isso, que a população ganha. É um nome a mais para a população olhar, verificar a ficha dos candidatos e escolher adequadamente o candidato que ela achar mais adequado, principalmente no período que nós estamos vivendo. Precisamos de gente com capacidade de gestão à frente do governo. Sem dúvida. Professor, várias correntes discutem nesse momento uma frente ampla de oposição, na expectativa de ter um candidato do Palácio, possivelmente o Wanderlei Barbosa, e de repente tirar um nome único desse grupo para ser o candidato pela oposição. Como que o senhor vê esse movimento? O senhor acha que o PROS deveria integrá-lo ou deve fazer um trabalho à parte? Olha, essa decisão fica mais a critério do nosso candidato a governador, entendeu? Eu sou hoje um membro do partido e vou caminhar conforme a decisão que for. Se o candidato definido fora do meu partido, se o candidato definido for uma pessoa que tem os princípios que eu acredito e espero para o Estado, é natural eu caminhar com ele. Se não tiver os princípios que a gente espera e não for a melhor opção, é provável que eu não tome a frente dessa caminhada, certo? Apoiando o candidato a governador, por não acreditar, porque eu tenho essa dificuldade. Eu não apoio quem eu não acredito. Às vezes eu até voto, se as pessoas me perguntam, eu falo, olha, eu prefiro votar nessa pessoa porque diante das opções eu acho que é a mais viável para o Estado, vai trazer mais benefício do que o outro candidato. Mas para eu tomar a linha de frente, para eu ficar ali em cima, olha, esse aqui, vamos junto, que vai dar certo, vamos junto, que essa pessoa que vai trazer o desenvolvimento que a gente espera, para eu colocar meu nome em cima, tem que ser uma pessoa que realmente eu acredite mais a fundo. Se não for, eu continuarei votando porque eu vejo que é uma opção melhor do que o outro. Sim. Certo? Mas vou me preocupar em me dedicar mais com a minha campanha. E falando na sua campanha, o senhor já disse aí que a candidatura à reeleição, mas muito se fala que o senhor seria um nome muito bom aí também para federal. Não pensou nisso mesmo? A reeleição já é um projeto definido? Como você está vendo? Se você sai candidato a federal, primeiro que a campanha sai das suas mãos, né? Ela depende de uma estrutura financeira, porque você não se preparou para isso, e a estrutura financeira, se ela não vier, seu projeto afunda. Então, eu não gosto de deixar a minha candidatura na mão de terceiros. O segundo fator que eu vejo é que eu tenho um projeto para Palmas em 2024. Se eu saio a federal e, hipoteticamente, tenho êxito na eleição, eu vou ficar durante a semana em Brasília e no fim de semana me dividindo entre a capital e o interior. Porque Sim. eu vou ter que fazer esse trabalho com os municípios, porque eu vou ter que atender com recursos e demandas do Estado inteiro. Por isso, meu projeto hoje não é deputado federal, e sim a reeleição para estadual, para que em 2024 nós venhamos com um trabalho sólido, uma vez que teremos segundo turno em 2024, certo? Para que tenhamos êxito na prefeitura. Já disse muitas vezes, eu não tenho sonho de ser prefeito de Palmas, eu vejo a necessidade de ser prefeito de Palmas. Ou eu me colocar como candidato e com possibilidade de eleição, ou se eu acreditar num candidato que tem um perfil semelhante e que muitas vezes seja até melhor do que eu, seja mais eficiente que eu, mais comprometido, correto, com certeza eu abro mão e apoio essa outra pessoa. Não tem problema nenhum em relação a isso. O que nós precisamos é colocar pessoas que acreditamos, pessoas sérias nos lugares certos.
Assim nós teríamos a política sendo desenvolvida como desejamos. Sem dúvida. Professor, e para a gente finalizar, um dos temas mais assim emergentes aí pelos deputados na Assembleia é sobre a questão da emenda parlamentar, né? Então gera problema desde lá atrás, né? Quando foi criada, depois se tornou impositiva e acaba gerando até assim muita pressão em cima dos governos, etc. Primeiro, como o senhor vê essa questão da emenda parlamentar que vocês têm direito, e como que o senhor, como membro que não é da base, está sendo contemplado também, porque ela é impositiva, o senhor vem recebendo, como que o senhor vê essa questão das emendas? A emenda parlamentar, você bem mencionou, ela é impositiva. Para quem está nos assistindo, o que isso significa? O governador é obrigado a pagá-la. Se não pagar, gera improbidade administrativa. Se gera improbidade, pode gerar inclusive cassação. Ou seja, se os deputados tiverem a noção do poder que eles têm na mão, o governador paga ou ele é cassado. É simples assim. Em Goiás isso acontece. Em Goiás, independente de ser base ou não ser base, o governador chegou novembro já pagou tudo. Porque lá, se não pagar, caça. Em Minas Gerais, paga todo mundo também. O Tocantins, acho que é um dos únicos estados no país que o governador vai levando esse banho-maria e que os deputados não fazem nada. Não adianta reclamar. Você tem que agir. Você tem poder para agir? Vai lá e age. Aí é o que eu afirmei anteriormente. Quando você tem o rabo preso, você fica ali tentando levar no banho-maria, se ele aceitar bem, se ele fizer o pagamento bem, mas não é uma decisão que ele tem que ter, eu faço se eu quiser. Não é um jogo político, não é um balcão de negócio em emenda parlamentar. A emenda parlamentar ela tem que ser paga e pronto. Nós temos aí, direcionei 809, se não me engano, R$1.000 para o HGP, direcionei R$400 mil para o Hospital Regional de Paraíso, R$400 mil para o Hospital Regional de Porto Nacional, e o pagamento ele não ocorre. E o que eu já fiz no ano anterior, eu judicializei, entrei na justiça para que ocorresse o pagamento. Infelizmente, a decisão do judiciário foi, ele tem que pagar, mas não obrigou a pagar. A justiça que um ou outro a gente encontra com receio. Acho que o judiciário, às vezes, um ou outro cidadão que está à frente do judiciário, ele quer fazer política, ao invés de fazer justiça. E se é para fazer política, se faça no ambiente político, que é na Assembleia. Justiça se faz no judiciário. Então, o judiciário ele não tem que ficar com receio de dar uma decisão conforme a legislação determina. Mas nós enfrentamos, inclusive, esse tipo de barreira. As minhas emendas eu estou cobrando constantemente, tenho cobrado na mídia, tenho cobrado na tribuna e tenho, inclusive, judicializado, para fazer com que ocorra a eficiência no pagamento. E aqui na Assembleia discuto com os demais parlamentares da necessidade de se promover a improbidade. O próprio TCE também, ele não gera improbidade para o governador por não pagamento, e deveria gerar, certo? Então, o TCE acaba não fazendo como deveria, a Assembleia não faz como deveria, o TJ não faz como deveria, e a população que deveria receber esse recurso, os hospitais que deveriam receber esse recurso, acaba não recebendo. É um jogo de faz de conta, desde que os meus contratados permaneçam, as empresas próximas a mim façam a prestação de serviço, os veículos que têm interesse de terceiros sejam locados pelo Estado, os imóveis de amigos sejam locados pelo Estado. Então, se os meus estão bem com o Estado, não importa se a sociedade está recebendo ou não recurso de emenda parlamentar. A impressão que se passa é essa. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Que tenhamos eficiência. Se a legislação determina dessa forma, que se faça cumprir. Se não é para cumprir, então retire da legislação. Está certo, eu concordo com o senhor. Apesar de crítico das emendas parlamentares, mas se elas existem, tem que ser paga conforme a legislação prevê. Professor, olha, foi muito bom conversar com você. Foi uma primeira conversa foi ampla assim, das suas ideias políticas e vai ser a primeira de uma série, com certeza, até essa longa caminhada até outubro. Vamos voltar a falar outras vezes. Desejamos boa sorte para o senhor aí e obrigado por falar com a gente, viu? Muito obrigado, Kleber. Parabéns novamente pelo trabalho. Sou muito admirador do seu trabalho, da seriedade, do comprometimento e da ética que você desenvolve. Muito obrigado. Obrigado a todos, um grande abraço, boa semana e fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Conversamos então com o professor Júnior Gel, deputado estadual, e nós voltamos com outra importante personalidade da política do nosso estado. Um abraço a todos e até a próxima.